Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas. E antes de tudo, eu espero que todos estejam bem, assim como os familiares. E vamos fazer o nosso brinde, como sempre. Um brinde a vocês, um brinde à instituição, à nossa coordenação, a todos os outros professores e todos os outros profissionais que estão trabalhando na tentativa de manter a dinâmica de tudo que acontece por parte do ser humano, né? Tudo que acontece por competência do ser humano. Então, muitas das coisas que cabe ao ser humano conduzir, levar à frente, estão sendo realizadas porque muitos de nós continuam, de alguma maneira, exercendo a sua função de, como eu disse, de uma maneira ou de outra, e nós estamos aqui reunidos por meio de uma outra plataforma, por meio de uma outra ferramenta, no intuito de dar continuidade ao processo de aprendizado. Então, um brinde a todos, inclusive vocês que também estão tendo que se adaptar a essas novas ferramentas, a essas novas estratégias para dar continuidade aos nossos estudos. Um brinde a todos. Muito bem. A nossa aula de hoje será sobre introdução ao raio-x de ombro, usando da mesma estratégia que nós já utilizamos há algum tempo, onde nossa primeira aula é uma introdução ao raio-x, onde nós veremos algumas questões anatômicas e biomecânicas, e a próxima aula será a interpretação do raio-x, onde nós vamos utilizar de uma outra ferramenta, um outro software, um outro aplicativo, que nos permitirá visualizar várias imagens, e aí a gente vai discutindo cada uma destas imagens normais e outras imagens com alguma disfunção. Muito bem, eu vou pedir licença só um minutinho para poder verificar se a gravação está correndo bem. Muito bem. Parece que está tudo bem. Espero que nós não tenhamos nenhuma novidade mais à frente, ok? Meu agradecimento também para a professora Cris, que vem colocando o meu material lá no AVA. Como eu expliquei para vocês, por algum motivo que eu não sei exatamente qual é, não sabemos exatamente qual é. Quando eu digo sabemos, eu me refiro também ao pessoal da TI, da Tecnologia e Informação lá da Unib, que não conseguiu resolver o problema do meu computador. Ok, né, fica difícil mesmo, tudo sendo realizado à distância. Não conseguiram resolver o problema do meu computador, assim como eu também não consegui. Então, por algum motivo que nós desconhecemos, eu não consigo entrar no AVA e carregar ali o material. Não é que eu não consigo carregar o material, eu não consigo nem entrar na plataforma do AVA, tá? Não abre ali a página para entrar com o meu login, com minha senha, dá uma mensagem de erro e nós não conseguimos identificar exatamente, até então nós não conseguimos identificar o que é, qual é o problema. Mas vamos seguir em frente. Eu acho que esse método está funcionando bem, pelo menos é a impressão que eu tenho, e caso algo esteja errado, entrem em contato, me comuniquem para a gente tentar aprimorar ainda mais essa ferramenta. Então, obrigado, Cris, por estar fazendo esse serviço, esse papel de carregar o material ali na plataforma do AVA. Muito bem, então, mais uma vez, a nossa aula será sobre introdução ao raio-x de ombro. Vamos para uma próxima imagem, que já nos chama bastante a atenção, que é essa condição denominada de subluxação gleno-humeral, onde ocorre uma parcial decoaptação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide, uma estrutura ou uma parte da escápula que é denominada como cavidade glenoide. E aí, só recapitulando a definição de luxação e subluxação, lembrando que luxação é a perda de contato total entre as faces articulares de uma articulação. Quando essa perda é parcial, a gente chama isso de subluxação, e nós podemos dividir isso em subluxação grau 1, onde ocorre uma perda de 25%, grau 2, 50%, grau 3, 75%.
E aí vem o próximo estágio, ou o próximo nível, que já é a luxação, porque a perda de contato foi total entre as duas faces articulares de uma articulação. Muito bem, então aqui pela imagem a gente não consegue saber quantos por cento de perda de contato ocorreu, mas é muito claro para a gente que ocorreu uma perda no mínimo parcial de contato, e isso fica muito nítido por meio desse sulco localizado logo abaixo da articulação acromioclavicular. Esse sulco, que a gente chama de sinal do sulco, ele sugere, nesses dois exemplos, uma subluxação glenumeral inferior, onde a cabeça do húmero tomou o sentido inferior. É uma lesão frequente em inúmeros esportes, e isto se deve principalmente ao fato de que a articulação glenumeral ela é uma articulação muito instável, e ela é muito instável porque ela apresenta um pobre encaixe ósseo. Se você retirar todos os ligamentos e músculos dessa estrutura, a gente vai observar que a cavidade glenoide, além dela ser pequena, ela é rasa, ela não é profunda como, por exemplo, o acetábulo no quadril. Ela é rasa. E aí vem a cabeça do húmero, que é maior que a própria cavidade glenoide, e a cabeça do húmero é redonda. Então, o encaixe ósseo não é um encaixe que favorece a estabilização. Consequentemente, essa estabilização ocorre por meio das estruturas ligamentares e capsulares que envolvem esta articulação. Só que essas estruturas ligamentares e capsulares, elas não são tão firmes quanto um encaixe ósseo. Vantagens e desvantagens. O fato de ter um encaixe ósseo um pouco mais pobre permite uma gama de movimentos maior. Então, o ombro, a articulação do ombro, realiza abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, e todos esses movimentos em grandes amplitudes, graças a esse encaixe ósseo um pouco mais limitado e o tipo de articulação que nós temos ali. A desvantagem é que as instabilidades estão muito presentes. E a probabilidade, a possibilidade de lesão nessas estruturas moles que coaptam, que encaixam, que estabilizam essa articulação é muito grande. Porque num movimento com uma energia maior, eu posso ter a ruptura desses tecidos capsulares ligamentares que estabilizam a articulação. Então, numa prática esportiva onde as forças que atuam são muito grandes, a probabilidade da gente ter uma lesão deste tipo, uma subluxação glenumeral ou uma luxação glenumeral, ela é bastante grande. Então, temos aqui uma série de sequências, né, de atletas famosos de nível olímpico, de nível internacional, apresentando essa luxação glenumeral. Observem aqui que esta atleta do Tennessee, ela pegou a bola estando com o braço em abdução ou flexão máxima. A outra atleta aqui de camisa azul, ela passa o braço dela por dentro, segurando aqui no antebraço da atleta do Tennessee, forçando todo esse membro superior para trás, levando esse membro superior ou levando essa articulação glenumeral além do limite articular. Consequentemente, ela apresentou uma luxação glenumeral, um deslocamento dessa articulação que resultou nesta subluxação. Esse atleta também a gente não consegue observar aqui o mecanismo de lesão, mas é possível observar o sinal do sulco presente logo abaixo da articulação acromioclavicular, sugerindo uma subluxação glenohumeral. Aqui a mesma coisa, o atleta segurando a cabeça do húmero, o sinal do sulco está logo aqui, e esse atleta também, que ele chega a olhar com certo espanto para a própria articulação, o sinal do sulco está aqui. Observe um pouquinho acima a articulação acromioclavicular, um sulco, uma depressão, e o deltoide mais aqui embaixo. Esse deltoide ele foi estirado, mas não estirado no sentido de lesão no músculo, mas ele está sendo forçado no sentido do seu comprimento, porque é como se esse membro superior estivesse agora
pendurado, né? É pendurado apenas pelas partes moles. Ele está desencaixado na parte óssea, mas está pendurado pelos ligamentos e pelas estruturas capsulares, e aí esse deslocamento da cabeça do húmero é que faz com que o sinal do sulco ocorra, ou seja, visível. Radiograficamente, a gente tem aqui uma imagem que é um AP de ombro ou um AP de gleno humeral, onde a gente consegue observar a cabeça do húmero, a cavidade glenoide, o processo coracoide, o acrômio e a clavícula. Então aqui eu tenho a articulação acrômio-clavicular e observem como a cabeça do húmero, principalmente a sua face articular, que é essa redondinha voltada para a escápula, como ela se encaixa adequadamente aqui na cavidade glenoide, e existe um espaço subacromial adequado. Esse espaço subacromial é importante, porque aqui, o que nós temos passando aqui nesse espaço? Nós temos o tendão do manguito rotador, parte dele passa por aqui, e nós temos também a bursa deltoidiana ou bursa subacromial, porque ela está logo abaixo do acrômio. E nessa imagem, o que a gente tem? A gente tem uma subluxação glenohumeral superior. A cabeça do húmero subiu. E ao subir, ela comprime as estruturas que estão entre o acrômio e a cabeça do húmero. Uma síndrome do impacto, por exemplo, a síndrome do impacto ela ocorre também dessa forma. A cabeça do húmero impactando as estruturas subacromiais. Olha como a cavidade glenoide ela não está alinhada com a cabeça do húmero. Na verdade, é a cabeça do húmero que não está alinhada com a cavidade glenoide. Tendo esta imagem como base, lembrar, eu sempre digo para vocês, análise de imagem radiográfica, é claro, ela existe uma técnica de descrição, que é o método do ABCS que nós utilizamos, existem outros métodos, mas nós estamos trabalhando com o método ABCS, mas o fundamental é ter na memória uma imagem normal. E essa aqui é uma imagem normal que a gente tem que registrar na nossa memória. Quando a gente observa essa imagem de baixo, olha a distância entre a cabeça do húmero e o acrômio, e como essa cabeça do húmero não está mais alinhada ou encaixada aqui na cavidade glenoide. É uma subluxação inferior. A mesma coisa aqui. Olha a distância gigantesca entre o acrômio, ou articulação acrômio-clavicular, com a cabeça do húmero. E como esta face articular do húmero não está alinhada com a cavidade glenoide. Então, nesse exemplo, nós temos, além dessa cabeça do húmero, ou este húmero, ter tomado sentido inferior, ele também desviou para a linha média. E ele desvia para a linha média por tração do peitoral maior ou do grande dorsal, ou ambos, né? Que são músculos que estão inseridos aqui, por exemplo, nos arcos costais ou no osso externo, mas se a gente pensar no peitoral menor, arcos costais e processo coracoide, se a gente pensar no peitoral maior, osso externo e húmero. Esse músculo está aqui. Se essa minha articulação, se esse meu húmero, ele desencaixa da escápula, essa musculatura ela vai trazer o meu húmero para dentro. Então o húmero desceu e a musculatura peitoral e também a grande dorsal traz o braço para dentro, desviando esse braço, desviando esse húmero para a linha média, que é exatamente essa figura aqui. Então esse membro tem que ser tracionado lateralmente e superiormente para que ele encaixe novamente na cavidade glenoide aqui. Então aqui é só um exemplo para a gente começar a ter uma visualização inicial de uma imagem radiográfica, mas lembrando que na próxima aula, ainda hoje a gente vai ver, nós veremos algumas imagens radiográficas, mas na próxima aula que a gente vai trabalhar mais com as radiografias, tá? Então vamos à nossa recapitular. Vamos recapitular os conceitos aqui de anatomia e biomecânica. Muito bem. Então o ombro é a articulação mais complexa do corpo humano, é a mais complexa exatamente porque ela permite inúmeros movimentos. Ela é uma articulação que é foco de lesão de forma importante, como eu expliquei para vocês, devido ao pobre encaixe ósseo que ela tem, e ela é uma articulação que apresenta uma frequência de lesão muito relacionada ao nível socioeconômico.
porque ela está muito relacionada a esportes que envolvem membro superior, que normalmente estão mais presentes em quem tem um maior poder aquisitivo. Então, jogar vôlei, jogar tênis, natação, não são esportes que exigem cenários específicos, ambientes específicos, que impliquem um maior poder aquisitivo. Então, você tem que ser sócio de um clube, você tem que ter um lugar específico para fazer essas práticas esportivas. Diferentemente do futebol, onde você consegue jogar bola praticamente em qualquer lugar. Então, é um foco de lesão que está muito relacionado ao nível socioeconômico. A função do ombro, ampliar a funcionalidade da mão, elevação do corpo. Então, quando eu preciso me erguer de uma cadeira, eu uso o membro superior. Quando eu me penduro em algum lugar, eu preciso erguer o meu corpo por algum motivo, o ombro tem um papel muito importante. Participa do processo de inspiração e expiração, então a musculatura da cintura escapular, ela está envolvida no ato da respiração, principalmente quando se faz uso, quando há necessidade de se usar a musculatura acessória, que são músculos acessórios da respiração. É uma estrutura instável, como eu falei para vocês, devido ao pobre encaixe ósseo, apresenta maior liberdade de movimentos e amplitudes quando comparado a outras articulações, e a estabilidade depende dos tecidos moles, como eu disse para vocês, devido ao pobre encaixe ósseo. O ombro é constituído osteologicamente pelo osso externo, costelas, clavícula, escápula e húmero. Então todo esse conjunto de estruturas ósseas estão envolvidas na parte anatômica do corpo definida como ombro. São 3 articulações: externo-clavicular, então, aqui a junção da clavícula com o osso externo, porque o ombro está preso ao eixo central por meio dessa junção entre a clavícula e o osso externo, porque a clavícula se liga à escápula e a escápula se liga ao húmero. Então esse conjunto escápula e húmero que está preso à clavícula é só essa conexão que existe. Aí vem a clavícula e se liga ao nosso eixo central, que é a linha média do corpo, a coluna na face posterior ou o osso externo na face anterior. A escápula não está presa às costelas. Então, se eu tenho uma fratura, por exemplo, de clavícula, se você pegar um esqueleto sem nenhum tecido mole ali e você quebra a clavícula, o braço cai. Porque a única ligação que existe entre o membro superior e o corpo é a junção entre a clavícula e o osso externo. Quebrei a clavícula, todo o segmento cai, tá? Numa peça anatômica, num esqueleto. Acrômio clavicular, agora a junção da clavícula com a escápula. Que parte da escápula? A parte denominada como acrômio. Então o acrômio não é um outro osso, o acrômio é uma parte, é um acidente ósseo da escápula. E a glenomeral, que é também uma parte da escápula, que é a cavidade glenoide, junto ao húmero. Tá? São articulações sinoviais, ou seja, são articulações que apresentam cápsula articular, membrana sinovial e produção de líquido sinovial, de tipos diferentes: selar, artróidea e a esfenoide. A esfenoide é um tipo de articulação que é aquela que uma das partes é uma esfera e a outra é um encaixe para essa esfera, como é a articulação do acetábulo, do quadril, que também permite muitos movimentos, mas no caso do ombro, no caso da articulação glenohumeral, esse encaixe ósseo ele é muito raso, ele não é profundo, ele é raso, o que favorece as lesões de instabilidade, como eu falei para vocês. As articulações que são funcionais, que vão de alguma forma contribuir para o movimento, mas não são exatamente articulações ósseas. Escápulo torácica, que é o fato da minha escápula estar, não diria apoiada, mas em contato com o meu gradil costal, com as minhas costelas na face posterior.
Então a escápula está em contato com essa caixa torácica e ela desliza sobre esta caixa torácica conforme eu faço meus movimentos de membro superior, meus movimentos de ombro, mas ali não existe exatamente um encaixe ósseo. Um osso não está encaixado ao outro. O que existe é o contato entre as estruturas ali. Até porque entre essa escápula e o gradil costal na face posterior, existe o subescapular, o músculo que está aqui, ó, por dentro da escápula. Então, ali não é exatamente um encaixe ósseo, tá? A mesma coisa para suprahumeral, a parte superior da cabeça do húmero em contato com o acrômio, e o sulco bicipital, que é por onde passa a cabeça longa do bíceps, o tendão da cabeça longa do bíceps. E como eu disse para vocês, é um dos principais focos de lesão local frequente de traumatismo direto e indireto. O que era mesmo? Qual é mesmo essa diferença entre traumatismo direto e indireto? Traumatismo direto quando as forças são aplicadas diretamente sobre o segmento. Então, quando você recebe um impacto direto de alguma coisa. E o indireto é quando eu faço um determinado movimento, ocorre a rotação, o desvio lateral, medial, anterior ou posterior de alguma parte de todo esse membro superior que leva como resultante uma lesão em outra região. Então é como se você segurasse o meu punho e fosse torcendo o meu braço. Então a ação de força direta ocorre aqui no meu punho, porque é aqui que você está aplicando força. Pensa numa luta, judô, jiu-jitsu, alguma outra luta, em que alguém está torcendo o meu braço aqui no meu punho, mas o local onde eu posso ter uma lesão é aqui no ombro, então foi indireto. A ação de força direta foi aqui no punho e indiretamente ocorreu um vetor de força que resultou numa lesão aqui no meu ombro. Então esse é um mecanismo indireto, como o exemplo mais clássico de todos, quando a gente pisa num buraco e torce o tornozelo. Então foi o pé que teve um apoio parcial no solo, mas a resultante de força foi um pouco mais acima do tornozelo, levando a uma lesão denominada como indireta. Tá? Muito bem. Uma visão um pouco geral dessas articulações que eu falei para vocês. Então a primeira delas, a externo-clavicular. Observem que a clavícula toma aqui o sentido lateral e a escápula ela não está presa ao gradil costal. Ok? Não existe uma articulação verdadeira aqui. O que prende a escápula ao resto do tronco é exatamente esta junção acrômio-clavicular. E depois o braço está preso à escápula. Então se eu causo uma fratura aqui, e vamos imaginar que nesse exemplo não existe partes moles, não existe músculo, não existe ligamento, não existe nada disso, todo esse segmento, a partir do local da fratura, cairia ao solo. Por que isso não ocorre na prática? Porque tem uma série de estruturas, músculos e ligamentos envolvidos nessa região, presentes nessa região, que vão fazer com que essa estrutura não chegue a cair no solo, a própria pele do indivíduo, mas vai causar aquele sinal da subluxação, aquele sinal, por exemplo, o sinal do sulco que nós já vimos. Então, recapitulando aqui, a articulação externo-clavicular, que nada mais é do que a junção do osso externo com a clavícula, a articulação acromioclavicular, então essa porção da escápula que é denominada como acrômio, se ligando à clavícula, a escápula se ligando ao húmero, mas a parte da escápula que se liga ao húmero é a cavidade glenoide, então denominada como articulação gleno-humeral. Tá? E aqui em cima eu tenho o processo coracoide, mas acho que no próximo slide nós vamos discriminar um pouquinho melhor as estruturas, os acidentes ósseos da escápula. É isso mesmo. Então vamos lá. Então observando aqui a escápula, quais são as partes da escápula que recebem nomes específicos e podem nos ajudar a denominar aí o local de uma fratura, por exemplo, ou de uma lesão óssea. Lembrando que aqui eu tenho a coluna do indivíduo. Então este aqui é o bordo medial,
Aqui está denominado como margem, mas tanto faz o nome, margem medial ou bordo medial. E esse aqui é o bordo lateral da escápula. Parte superior e inferior é denominado como ângulo superior ou ângulo inferior da escápula. Seguindo aqui a partir do ângulo superior, vem a escápula no sentido agora lateral, o braço do indivíduo está aqui, o húmero está aqui desse lado. Vem e tem a incisura da escápula. Então, importante lembrar da incisura da escápula para não achar que isso aqui é uma fratura, uma perda de continuidade óssea que poderia nos levar a uma interpretação equivocada de que é uma fratura. Processo coracoide, local de inserção do peitoral menor, ok? E aí vem o acrômio. Abaixo do acrômio que eu tenho a cavidade glenoide. Observe como ela é rasa, como ela é superficial. Muito diferente do acetábulo, que é um encaixe mais profundo, que permite um encaixe mais profundo. E passando abaixo, aqui nós vamos ver numa imagem mais à frente, passando abaixo do acrômio, nós teríamos parte do tendão do manguito rotador e nós teríamos também a bursa deltoidiana ou bursa subacromial, local frequente de impacto, causando a bursite deltoidiana. O colo da escápula, lembrar do colo como aquela parte mais estreita, lembrar do colo da cabeça do fêmur. Então nós temos a cabeça do fêmur, grande, vem a cabeça do fêmur e ela fica mais estreita antes de se abrir o próprio fêmur com o seu trocânter maior e o trocânter menor. Então essa parte mais estreita da cabeça do fêmur é o colo da cabeça do fêmur, que no caso do fêmur é bem visível essa diferença entre o tamanho da cabeça do fêmur e o colo. No caso da escápula, essa diferença não é tão grande, mas é um pouquinho, né? Essa região aqui, ela é um pouquinho menor do que toda a face da cavidade glenoide aqui, tá? Então por isso que é denominado como colo da escápula. De novo, o bordo lateral e o ângulo inferior da escápula, tá? Essa é uma face, uma vista antero-posterior. Então é como se eu tirasse todo o gradil costal desse indivíduo. Desculpa, essa é uma face uma face anterior dessa escápula. Então é como se eu tirasse todo o gradil costal aqui do indivíduo e estivesse olhando para essa escápula no sentido antero-posterior. Então, e não olhando no sentido póstero, tá? Olhando pelas costas do indivíduo. Vamos para uma próxima imagem que a gente tem isso. Então, de novo, aquele ângulo, aquela vista AP, a grande diferença reside exatamente aqui, ó. Eu não consigo observar, porque não está lá, a espinha da escápula. Então, numa vista antero-posterior, eu não vejo a espinha da escápula. Agora, numa vista póstero-anterior, em PA, de posterior para anterior, então eu estou olhando, observando o indivíduo agora a partir das costas dele, temos de novo o bordo medial, o bordo lateral, a incisura da escápula, ângulo superior, ângulo inferior, incisura da escápula, processo coracoide apontado para no sentido anterior, o acrômio. E olha o que forma o acrômio. É a espinha da escápula que se segue de medial para lateral, separando a musculatura que nós vamos chamar de supraespinhoso, porque está acima da espinha da escápula, e infraespinhoso. Então, essa região aqui da escápula é denominada como fossa do supraespinhal. É o local que recebe essa musculatura. E abaixo da espinha a gente tem a fossa infraespinhal, o local que recebe o músculo infraespinhal. E aí os seus tendões vão se juntar aqui e formar parte do manguito rotador, ok? Uma outra vista interessante é essa aqui, de látero-lateral, de látero para medial. Então eu estou nesse sentido aqui, você está visualizando a minha escápula nessa direção. E aí a gente tem essa imagem que a gente denomina como imagem em Y ou em Mercedes. O Mercedes é porque lembra o triângulo, o símbolo da marca Mercedes, fabricante de carro, que é aquela estrela de 3 pontas. Então é como se fosse aqui uma estrela de 3 pontas. Então a gente chama às vezes de incidência em Mercedes. Então tem aqui, ou em Y, né? Incidência em Y. Vem aqui, sobe um bracinho para cá, outro bracinho para cá. E nessa perspectiva, a gente só consegue ver aqui
esse bordo da escápula, o ângulo inferior, a gente consegue ter uma excelente visualização da condição da cavidade glenoide, o processo coracoide no sentido anterior, então aqui está o plano anterior do indivíduo, e a espinha da escápula com o acrômio no sentido posterior. Então aqui é as costas do indivíduo e aqui é a parte, o peitoral, vamos assim dizer, a caixa torácica anterior desse indivíduo. Muito interessante porque se eu tenho uma fratura aqui da escápula e essa fratura não faz deslocamento lateral, vamos dizer que não tenha deslocamento lateral, pode ser que essa fratura passe despercebida. Mas quando eu olho nessa incidência, se esse segmento fraturado, por exemplo, que não foi para medial e nem para lateral, mas ele tomou um sentido anterior, na radiografia em AP talvez eu não observe, né? Se eu tenho uma imagem assim e ela faz um pequeno deslocamento anterior, numa visualização em AP eu não consigo ver com clareza esse tipo de deslocamento. Numa incidência em AP, eu vou observar melhor os deslocamentos superior, inferior ou látero e lateral. Então agora, para observar um deslocamento antero-posterior, a melhor incidência é o perfil, que aí qualquer pequeno deslocamento anterior ou posterior é mais fácil de ser visualizado. A gente já discutiu isso, se não me engano, na nossa primeira aula sobre análise do raio-x. Então nessa incidência eu consigo visualizar muito bem os deslocamentos anteriores e posteriores, permitindo um melhor diagnóstico. Ok? Bom, indo agora para os ligamentos. Então são inúmeros os ligamentos. A gente tem o ligamento que o segredo para... eu não sou um especialista em ombro. Se eu sou um especialista em ombro, eu vou procurar decorar, né? Porque se eu sou ser especialista é conhecer a fundo, e para se conhecer a fundo você tem que estudar, estudar, estudar. Então se eu quero ser um especialista em ombro, eu vou estudar, 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 não só para entender, mas eu vou ter que decorar muita coisa, é assim que funciona. Mas não sou um especialista, eu quero me arriscar em alguma coisa, principalmente com relação ao nome dos ligamentos, procurar denominar os ligamentos conforme os pontos que esse ligamento liga, porque a função do ligamento é isso, o próprio nome está dizendo, é ligamento, eu vou ligar alguma coisa. Então o ligamento que liga o acrômio ao processo coracoide, qual é o nome dele? Córaco acromial. Então você pode usar desse raciocínio para tentar inferir melhor aí o nome dos ligamentos diante de alguma dúvida, tá? Ligamento trapezoide, porque ele tem a forma de um trapézio. O ligamento conoide, ou córaco clavicular, de processo coracoide com a clavícula, então córaco clavicular. O ligamento transverso, porque ele tem um sentido transverso. E os ligamentos que recobrem a cápsula articular, que são os ligamentos de cavidade glenoide humerais. Então, além da cápsula articular que está aqui mais profunda, a gente tem recobrindo essa cápsula um conjunto de ligamentos que envolvem toda essa cápsula, tentando dessa maneira aumentar a estabilização dessa articulação. Mas não deixa de ser um tecido mole, sujeito a rupturas. Então a gente tem aí os ligamentos recobrindo a cápsula recobrindo a membrana sinovial, e aí sim a estrutura óssea, que, mais uma vez, é um encaixe muito pobre, tá? Então, ligamento transverso do húmero, que é o ligamento que recobre a parte do tendão do bíceps que está no sulco bicipital. A bainha sinovial, lembra da bainha sinovial nos pés e na mão? A mesma coisa, a gente tem uma bainha sinovial dentro desse sulco, e por dentro dessa bainha que passa o tendão da cabeça longa do bíceps, que vai fazer a sua curva aqui no teto do húmero e se inserindo no tubérculo supraglenoidal, que eu vou mostrar mais à frente. Deixa eu voltar uma imagem que eu quero ver se tem aqui para eu mostrar para vocês. Não tem. O tubérculo supraglenoidal e o tubérculo infraglenoidal são locais de inserção do bíceps e do tríceps, respectivamente. O bíceps se inserindo no tubérculo supraglenoidal aqui,
e o tríceps se inserindo no tubérculo infraglenoidal mais aqui embaixo, tá? Esse tendão rebatido aqui, essa estrutura recortada aqui, é o tendão do peitoral maior. Deixa eu só ver uma coisa aqui, espera aí. Isso aqui é uma vista posterior ou é uma vista anterior? Aqui eu vou discordar da imagem e já vou dizer para vocês. Uma questão aqui talvez de perspectiva, né? Me parece que essa vista é uma vista em AP, porque o processo coracoide está mais visível, enquanto que a espinha da escápula está passando ali atrás, tá? Então aqui nós deveríamos ter o tendão. Ah, tá, já entendi qual que é a imagem aqui. O tendão do peitoral maior não está presente aqui na imagem, então eles não colocaram, até porque ele estaria um pouquinho mais aqui embaixo. Então esse aqui é o tendão do subescapular, então o subescapular está passando aqui nesta face e se inserindo aqui. Então o gradil costal, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, o gradil costal estaria aqui, tá? Agora eu tirei as costelas, então as costelas estão aqui, costelas anteriores, osso externo, caixa torácica, eu tirei costela anterior, tirei a parte posterior da costela, então eu tirei toda a caixa torácica do indivíduo e estou visualizando em sentido AP, nesse sentido aqui, mas eu tirei toda a caixa torácica. E ao tirar toda a caixa torácica, qual que é o músculo que está aqui entre o gradil costal e a escápula? É o subescapular. Então aqui eu teria o subescapular que vem e se insere na cabeça do ombro. Quando esse músculo se contrai, ele faz a rotação interna do ombro. Enquanto que a musculatura do manguito que está posterior a essa escápula, se inserindo atrás desse húmero, vai fazer a rotação externa, principalmente o seu infraespinhal, né? O infraespinhal que é o grande rotador externo, enquanto que o supraespinhal ele vai fazer o início da abdução e a estabilização da cabeça desse húmero. Uma imagem aqui para demonstrar para vocês, deixa eu voltar, ok? Para demonstrar para vocês a presença da bursa deltoidiana ou bursa subacromial, porque ela está abaixo do acrômio. Então, bursa ou bolsa sinovial, porque é uma estrutura fechada, preenchida por líquido sinovial. Pequena bolsa cheia de líquido, localizada no ponto em que um músculo tendão atrita-se com o osso. Isso aqui é uma definição geral para todas as bursas que nós temos. Então nós temos inúmeras bursas pelo corpo. O joelho tem, se não me engano, 8 bursas. A bursa trocantérica no quadril, todas elas com a função, bursas no cotovelo, todas elas com a função de diminuir o atrito entre duas estruturas que se movimentam. As bursas reduzem o atrito entre as duas superfícies em movimento. Existem centenas delas em todo o corpo. As bursas assemelham-se às bolsas, de onde vem o nome em latim. Então, bolsas em latim de bursa. A inflamação de uma bursa dá origem à bursite. O termo genérico para doenças das bursas é bursopatia. Tá? Lembrando que o termo patia ou patos quer dizer sofrimento, doença. Então aqui a gente tem uma situação normal. Então, de novo, vamos observar bem essa imagem. Ó. Bordo lateral da escápula, incisura da escápula, processo coracorde, ligamento, olha o ligamento ligando o acrômio ao processo coracorde. Então, que nome que nós poderíamos dar? Ligamento coraco-acromial, tá aqui. Clavícula, clavícula se ligando ao acrômio, articulação acrômio-clavicular. E eu tenho aqui, ó, então imaginar que lá atrás dessa escápula a gente tem a incisura da escápula e acima da incisura a gente tem um músculo supra-espinhal. Então, aqui está denominado como manguito rotador, e o manguito rotador é um termo para todo o conjunto formado pelo supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular, mas aqui, na verdade, o que a gente tem é a porção supraespinhosa do manguito rotador, tá? Se inserindo na cabeça do húmero. E na face anterior desse húmero, o bíceps, que vem, seu tendão de origem, o tendão de origem passando pelo sulco bicipital e se inserindo, olha só, acima da cavidade da escápula, cavidade glenoide. Essa proeminência óssea aqui
é denominado como tubérculo porque está acima, supraglenoidal, e esse aqui de baixo é o tubérculo infraglenoidal, local onde se insere o tríceps. Então, uma cabeça do tríceps, né? A gente tem a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. Então, o tríceps viria por trás desse braço e uma das suas cabeças iria se inserir aqui, tá certo? Então, quando eu faço essa abdução, então, porque aqui está com uma discreta abdução, discreta não, quase uns 90 graus aqui de abdução. Quando eu faço essa abdução, se essa cabeça do húmero se deslocar superiormente por um desequilíbrio muscular, ele vai comprimir ou o tendão do supraespinhoso ou bursa subacromial. E aí eu vou ter um quadro inflamatório que será denominado como síndrome do impacto, porque ocorreu a impactação dessas estruturas, o que vai permitir um preciso diagnóstico se é uma bursite ou uma tendinite do manguito rotador, aí só um exame de imagem de partes moles, uma ressonância, um ultrassom de imagem para determinar. Mas de uma forma geral, o tratamento será o mesmo, que é, após as medidas para diminuir o processo inflamatório, o tratamento será a melhora da biomecânica, a melhora do movimento dessa articulação, para se evitar a impactação dessas estruturas aqui. Então, a cintura escapular, ela é o conjunto constituído pela articulação externo-clavicular, acromioclavicular e escápulo-torácica. Então, todas essas articulações juntas formam o que a gente denomina como cintura escapular. Então, existem os movimentos que são glenumerais, que são os movimentos relacionados à articulação constituída pelo húmero e cavidade glenoide. Então, se eu manter o meu braço aqui aduzido e eu movimento o meu ombro, não é um movimento glenumeral, é um movimento desse conjunto todo, e esse movimento é denominado como movimento escapular. A gente vai ver aqui quais são os movimentos escapulares. A elevação do ombro, que não é uma abdução, não vamos confundir, hein, pessoal? A elevação do ombro, que pode ser de 60 graus, a depressão desse ombro, desse conjunto, 10 graus, a protração do ombro, que é essa anteriorização, ombros protusos, ombros à frente, 15 centímetros, a retração, joga o ombro lá para trás, 10 centímetros, a circundação, que é isso aqui, e a rotação inferior e rotação superior. Eu tenho uma imagem para exemplificar isso aqui melhor, que é essa aqui. Então, elevação do ombro, eu subi as duas cinturas escapulares. A depressão, quando eu forço isso para baixo. A retração ou adução, quando eu jogo os dois ombros, ou um só, para trás. A protração, quando eu jogo para frente. A rotação superior, aí observe do que se trata essa rotação superior. Quando eu faço essa abdução, ou até mesmo a flexão desse ombro, a minha escápula em relação à caixa torácica também faz um movimento. Normalmente, quando eu faço uma abdução até os 90 graus, essa abdução ocorreu apenas pelo movimento entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoide, que é um movimento glenumeral. A partir dos 90 graus, essa escápula, né, então eu tenho aqui meu húmero e aqui está a escápula. Então, até os 90 graus, o movimento ocorre assim. A partir dos 90 graus, isso vai variar, claro, um pouco de indivíduo para indivíduo, a minha escápula também começa a rodar, enquanto eu continuo a fazer o movimento de abdução. Esse movimento agora da escápula em relação à caixa torácica vai ser denominado como rotação superior. Então, o que é a rotação superior? É quando a cavidade glenoide olha para cima. Então, vamos imaginar que essa é a minha escápula e só essa porçãozinha aqui é a cavidade glenoide, onde se encaixa a cabeça do húmero. Enquanto eu faço 90 graus, essa cavidade glenoide está olhando aqui, ó, em paralelo à linha horizontal. Mas a partir do momento que essa escápula começa a rodar junto, a cavidade glenoide começa a olhar para cima. Quando ocorre esse movimento, a gente chama de rotação superior.
E quando eu faço uma adução e continuo fazendo essa adução, ó, atravessando a linha média, essa escápula agora ela vai olhar para baixo. Quando a cavidade glenoide olha para baixo, a gente tem uma rotação inferior, ok? Muito bem. E aqui é só com caráter informativo mesmo, que eu queria aproveitar essa imagem para mostrar para vocês os movimentos acessórios do manguito rotador. Porque a gente aprende ali o movimento puro do supraespinhoso, do infraespinhoso, do redondo menor e do subescapular, rotação interna, rotação externa, início de abdução e assim por diante. Agora, olhem só o papel de estabilização que esses músculos têm, de estabilização da cabeça no úmero dentro da cavidade glenoide. Tá? Então, quando eu faço o início da abdução, quem vai pegar este braço e abduzi-lo para cá, nesta direção, olha a seta aqui, abduzindo para cá, então é como se você estivesse olhando o indivíduo no sentido póstero anterior, mas observando esse ombro aqui, tá? O ombro direito dele, então aqui as costas do indivíduo e ele está abduzindo o braço para cá. Esse início da abdução, ele também é feito pelo músculo, o supraespinhoso, que está aqui em cima. É claro que o deltoide é o grande motor, é o principal músculo nesse movimento de abdução, é a característica do deltoide, né, fazer abdução, mas olha como, conforme essa cabeça do húmero vai rodando, esses outros músculos, eles estão sempre fazendo um vetor de força que é inicialmente no sentido medial, a coluna do indivíduo está aqui, é no sentido medial e rotacional, fazendo com que essa cabeça do húmero rode, mas se mantenha sempre alinhada com a cavidade glenoide. Então, o papel dessa musculatura toda, que é o manguito rotador, que é constituído pelo supraespinhal, subescapular, infraespinhal e redondo menor, além de fazer os seus movimentos básicos, é também estabilizar a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide. Por isso que essa musculatura é tão importante para a correção dos problemas biomecânicos, os problemas de movimento da articulação glenohumeral. Tá? Mas entender que não é só, como muitos às vezes falam, uma questão de trabalhar a rotação externa. É lesão de manguito, é problema de manguito, trabalha a rotação externa. E não é só isso. Olha como cada músculo tem um papel diferente dentro dessa estabilização e cada um desses músculos faz um movimento diferente. Então eu preciso entender melhor qual é o papel de cada um e até para que eu possa trabalhar. Né? Se a função do supraespinhal é iniciar o processo de abdução, trabalhando rotação externa, eu não estou trabalhando o supraespinhal. Então eu não estou reabilitando esse músculo. Eu preciso entender que eu preciso gerar resistências no início da abdução para que esse indivíduo faça um trabalho de fortalecimento ou de melhora de resistência muscular nessa musculatura, mas isso fica para outra aula, né? que é cinesioterapia e assim por diante. Bom, eu vou pedir licença um minutinho só para eu ver se está gravando a aula aqui, tá, pessoal? Espera aí. Ok, estamos indo. Vamos lá. De novo, uma imagem da escápula, agora sim com algumas perdas de continuidade. Né? A perda de continuidade é a perda da continuidade de uma superfície. Então, enquanto essa superfície continua alinhada, é o normal. A partir do momento que tem uma falha na continuidade dessa superfície, eu vou entender que essa falha é uma fratura. Porque aquela superfície deixou de ser contínua, ela é descontínua. Então ela tem um degrau, ela tem uma quebra, ela tem uma fratura ali. Então temos inúmeras fraturas aqui. Uma fratura na própria cavidade glenoide, é uma possibilidade. Uma fratura no colo da cavidade glenoide, ou no pescoço, aqui está traduzindo como pescoço, mas vale essa tradução, é o colo da cavidade glenoide. Uma fratura no corpo da escápula, que é toda essa parte chata da escápula, e aqui uma fratura no bordo medial. Eu poderia ter uma fratura no ângulo inferior, uma fratura no ângulo superior, uma fratura no bordo lateral da escápula, uma fratura no processo coracoide, uma fratura no acrômio. Né? Então, basta designar aí o local, designar anatomicamente o local dessa fratura, e isso está correto. Tá? Uma outra estrutura
é a própria articulação que a gente precisa abordar, é a própria articulação glenohumeral. Mas antes disso, vamos aproveitar essa imagem para recapitular de novo os acidentes ósseos. Então vamos lá de novo, ó. Bordo medial da escápula, ângulo superior da escápula, ângulo inferior da escápula, bordo lateral, processo coracóide da escápula, uma parte aqui da espinha da escápula, a espinha está do outro lado dessa estrutura óssea, e aqui o acrômio, e a cavidade glenoide, tá? Cabeça do húmero, tuberosidade maior e menor do húmero, formando o sulco bicipital, e o corpo ou diáfise do húmero aqui, tá? E aí, além disso, e presente nessa articulação, a gente tem essa estrutura, esse anel cartilaginoso, que é denominado como labrum, que é de lábio. É como se fosse o lábio em volta da cavidade glenoide, o lábio aqui desta boquinha. E a função desse labrum é aumentar o encaixe ósseo. No acetábulo, lá no quadril, a gente tem uma cavidade profunda que permite essa coaptação. E toda ela constituída de estrutura óssea. No caso da cavidade glenoide, a parte óssea é rasa, ela não é tão profunda, ela é mais rasa, mas ela é complementada por esse anel de tecido colágeno, que, ok, vai tentar aí contribuir com a melhora desse encaixe, mas nunca será um encaixe tão bom ou tão firme quanto o encaixe ósseo. Então, a cabeça do húmero articula-se com a cavidade glenoide, que é uma cavidade rasa. Uma orla de anel, ok? Uma orla de cartilagem, denominada como labrum, rodeia a margem da cavidade glenoide, fazendo com que essa estrutura seja agora um pouco mais profunda. E a cápsula articular é relativamente frouxa, então por isso que esse anel tem uma importância muito grande na melhora da coaptação entre a cabeça do húmero, que é redondinha, com a cavidade glenoide, que é chata. E aqui a gente consegue observar a cápsula articular, na verdade são os ligamentos glenohumerais que recobrem a cápsula articular e a musculatura aqui, que provavelmente esse aqui é o tríceps e esse aqui talvez seja todo o conjunto do manguito rotador. Os movimentos agora glenohumerais. Vou voltar alguns slides só para recapitular que aqui nós olhamos os movimentos da cintura escapular, tá certo? E aqui agora são os movimentos glenohumerais. Então a gente tem flexão de 90 graus, extensão de 30 graus, abdução, adução, rotação externa, rotação interna e abdução e adução horizontal. Então, recapitulando, a abdução de abrir, a abdução glenohumeral, a adução glenohumeral desviando para a linha média, a abdução abrindo, afastando da linha média, flexão do ombro, extensão do ombro, rotação externa, rotação interna e a abdução e a adução horizontal, que é uma associação entre a abdução e a flexão do ombro, tá? Então aqui nós temos um movimento combinado, a abdução e a adução horizontal. Então aqui a abdução e a adução, afastando e aproximando da linha média, a rotação interna, desculpa, a rotação externa e a rotação interna, e a flexão, onde eu desvio esse segmento no meu sentido anterior, e a extensão quando eu desvio no sentido posterior. E aqui a abdução e a adução no plano horizontal. Aqui uma outra maneira da gente verificar a rotação interna e externa no ombro. Então eu tanto posso verificar aqui com o meu ombro ou com minha glenohumeral aduzida, eu faço a rotação interna e rotação externa. Mas eu também posso fazer a rotação interna e a rotação externa com a minha glenohumeral abduzida. Então eu primeiro fiz uma abdução do ombro, flexão de cotovelo, e agora eu faço rotação externa e rotação interna. Tá? Então a rotação externa ela pode ser feita em qualquer ângulo de abdução ou adução. Uma outra característica do ombro que eu quero mostrar para vocês é
o que a gente denomina como escápula alada de asas, né? É como se nós tivéssemos aqui a origem de uma asa. E essa escápula alada, ela pode se mostrar de duas maneiras. Primeiro, alguns indivíduos já podem apresentar essa escápula alada estando simplesmente em pé, sem nenhuma carga sobre os membros superiores. Mas o teste é pedir para o indivíduo apoiar na parede, mas ele tem que realmente apoiar na parede, né? Ele tem que pôr o peso dele. Então, na verdade, ele vai ficar numa diagonal. Aqui é a parede, esse aqui é o indivíduo, ele tem que vir e ficar na diagonal, se sustentando com os braços apoiados na parede. Ele tem que pôr peso sobre esse apoio de membro superior, como esse indivíduo aqui. E aí, olha a diferença, observem bem a diferença. A parte da escápula que se afastou do tronco é o ângulo inferior da escápula, enquanto que nesse indivíduo é todo o bordo medial da escápula. Normalmente, quando o que fica alado é o ângulo inferior da escápula, normalmente é uma fraqueza de serrátil anterior, porque o serrátil anterior ele tem a sua origem aqui no ângulo inferior da escápula, passa lateralmente ao tronco e se insere no gradil costal. Então, esse músculo que está vindo aqui do meu dorso para frente, ele deveria puxar o ângulo inferior da minha escápula para dentro, encaixá-lo melhor no meu gradil costal. E a fraqueza desse músculo está permitindo essa projeção posterior do ângulo inferior da escápula. Agora, o romboide, ele se insere aqui em todo o bordo medial da escápula e vai se inserir aqui nas vértebras. Então é um músculo que deveria puxar esse bordo também para dentro. A fraqueza dessa musculatura está permitindo que esse bordo medial da escápula se projete posteriormente. Tá? Isso facilita a intervenção, porque eu sei qual músculo que eu devo trabalhar com mais ênfase. E a identificação das estruturas ósseas no raio-x, que a gente já viu bastante hoje. Então, temos aqui o gradil costal, olha aqui o bordo medial da clavícula, que vai se juntar ao osso externo. A clavícula vem para cá. A pontinha lateral dessa clavícula se juntando ao acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular. A gente precisa treinar o olhar aqui, porque existe uma sobreposição de estruturas muito grande. Então, o processo coracoide está sobreposto ao resto da escápula. Então, a gente tem que olhar com atenção. Processo coracoide, a cavidade glenoide, a cabeça do úmero se encaixando na cavidade glenoide, e a gente vai ver as duas tuberosidades aqui, a tuberosidade maior e menor. Então, também vai ter uma sobreposição de imagens aqui. E entre essas duas tuberosidades passa o sulco bicipital, passa o tendão da cabeça longa do bíceps. Tá? Que tá aqui. Então olha só, vamos de novo, ó. Gradil costal como um todo, ok. Vem aqui a clavícula, então eu preciso achar a clavícula que está sobreposta a algumas costelas. Tranquilo, não é difícil, né, gente? É só olhar qual osso que dá continuidade aqui no sentido lateral. As costelas sempre vão fazer o arco. Então vem aqui a clavícula, ok. A junção da clavícula com parte da escápula, que é o acrômio. Toda essa estrutura aqui é o acrômio. É uma articulação acrômio-clavicular. Essa ponta de osso aqui, essa sobreposição, é o processo coracoide. Essa parte redondinha aqui, ó, cavidade glenoide, se articulando com a cabeça do úmero. Tuberosidade menor e tuberosidade maior do úmero, e entre eles é o sulco bicipital, ok? Bordo lateral da escápula, olha aqui, gente, essa linha, ó, olha essa linha, bordo medial da escápula, tá? Então só tem que olhar com atenção e procurar as estruturas ósseas que a gente vai achar. Aquela incidência em Y, que eu falei para vocês. Então, a cabeça do importante aqui nessa incidência, a gente vai discutir mais sobre as imagens radiográficas lá na frente. A cabeça do úmero aqui, ó, ela tem que estar centralizada com o Y, da onde parte aqui essa divisão, essa ramificação, essa bifurcação da escápula. Então, aqui eu tenho todo, presta atenção que aqui, ó,
é o húmero dele, ó, o canal medular do húmero. Aí eu tenho aqui ó, o ângulo inferior da escápula e ele vai subindo, vai subindo, vai subindo e se abre para a espinha da escápula e o acrômio e para o processo coracoide. E a cabeça do húmero que está aqui, ela tem que estar centralizada nesta bifurcação. Então essa imagem aqui está ótima, tá? Mais uma vez, agora a gente tem uma prótese de ombro, uma prótese da cabeça do húmero. Observem como o processo coracoide vem para cá, o acrômio, que é a divisão do Y, veio para cá, e eu tenho parte, está difícil de visualizar porque a prótese está se sobrepondo à imagem, mas eu consigo observar que a cabeça, vamos chamar de cabeça do húmero, mas é uma prótese, a cabeça desse húmero está localizada bem no centro do Y. Ok, nessa vista em Y ou vista em Mercedes. E nessa vista em AP, o que a gente tem? Cavidade glenoide, processo coracoide, clavícula, articulação acrômio-clavicular, bordo medial da escápula, costelas. Observem os sinais aqui de fratura da cabeça do húmero e, obviamente, a presença dessa prótese de cabeça de húmero. Mas olha como a prótese da cabeça do húmero está alinhada com a cavidade glenoide e como existe aqui o espaço subacromial para preservar as estruturas, que é a bursa deltoidiana ou bursa subacromial e o tendão do manguito rotador. Ok? Mais uma imagem que já não é da cintura escapular, é uma imagem da articulação glenumeral, então existe essa opção de solicitar um raio-x especificamente de uma articulação, não de todo um conjunto, para poder visualizar melhor alguma estrutura. Isso ficou a critério do ortopedista que fez esse pedido. Então aqui a gente tem uma imagem que é só da articulação glenumeral. A gente consegue visualizar aqui um pedacinho do processo do acrômio do indivíduo aqui, mas não é o foco da imagem. Importante observar aqui, olha como a face articular dessa cabeça do húmero já não está mais alinhada com a cavidade glenoide, ela está um pouco para baixo, o espaço subacromial está aumentado e a perda de continuidade tanto na face medial, na face anterior e posterior e na face lateral dessa cabeça do húmero. E olha como as tuberosidades elas estão deslocadas lateralmente. Mostrando aqui, né, essa perda de continuidade reflete aqui a fratura de cabeça do húmero e a conduta médica que foi uma osteossíntese, então a fixação desses fragmentos ósseos por meio de placa e parafuso. Olha a quantidade de parafusos que foi necessário aqui para poder fixar todos os diferentes fragmentos dessa fratura. Que tipo de fratura é essa? É uma fratura transversal, uma fratura em espiral? Qual é o tipo? Oblíqua? Que fratura é essa aqui? Uma fratura cominutiva, né? Mais uma imagem. Também uma incidência aqui em AP. Vamos tentar identificar melhor as estruturas aqui. A gente tem os arcos costais, a clavícula, logo a articulação acrômio-clavicular, o bordo superior da escápula, o ângulo superior, o bordo medial dessa escápula, o ângulo inferior da escápula, o bordo lateral dessa escápula e a cavidade glenoide e aqui a sobreposição do processo coracoide e dá até para ver a espinha da escápula aqui, ó. E o que a gente tem? Uma importante fratura do colo da cabeça do húmero, né? Essa cabeça do húmero tem uma fratura aqui, mas na sua base, com outros fragmentos ósseos. Então, é uma fratura transversal associada a uma fratura cominutiva da cabeça do húmero. Me parece que tem até, deixa eu ver aqui melhor, talvez tenha uma fratura vertical aqui na própria cabeça do húmero, uma fratura importante aí de cabeça do húmero, além da própria
luxação, né? Não, diria que não, né? A cabeça do mundo está alinhada aqui com a cavidade glenoide. Na verdade, é a diáfise que tomou sentido medial. Lembra que eu falei que nessa parte aqui da diáfise do húmero eu tenho a inserção do grande dorsal e do peitoral maior, que eles vão puxar esse segmento ósseo para a linha média? Então a gente tem esse deslocamento aqui desse osso. Então esse segmento ele precisa ser reposicionado e fixado à cabeça do húmero. Tá? Muito bem, pessoal. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui na nossa gravação. Muito bem. Então, por hoje nós paramos por aqui. Na próxima aula a gente vai abordar só a parte radiográfica mesmo. Nós vamos, como a gente tem feito, olhar aí o raio-x normal, o raio-x com inúmeras alterações e discutir uns 2, 3 casos clínicos de lesão no ombro. Tá bom? Pessoal, não deixem de verificar todo o material do AVA, não deixem de entrar no AVA, não deixem de participar do fórum lá no AVA, mudou, né? Bem no começo a gente fazia o fórum pelo WhatsApp, as coisas mudaram porque precisa ficar registrado no AVA a participação de vocês. Então entrem no AVA, discutam as coisas lá. A professora Cris tem me ajudado, me acompanhado com relação a colocação do material lá no AVA, e a gente usa o WhatsApp para tirar outras dúvidas, para discutir outras coisas, claro que pertinente à matéria, mas não respondam à questão do fórum pelo WhatsApp, respondam à questão do fórum lá no fórum do AVA, tá bom? Beijo para todo mundo, se cuidem, mantenham as recomendações do governo. Eu sei que é um momento de estresse, um momento difícil, mas não deixem de estudar. Mais para o final do semestre se abrirão os concursos para se entrar nas pós-graduações, nas residências, e vocês precisam continuar a preparação de vocês, e isso não cabe só à instituição. É importante que vocês façam aquilo que eu sempre insisto: leiam, leiam, não é estudar, é ler. Peguem um livro da área de interesse de vocês e leiam aquele livro, tá bom? Uma página, 2, 3, 5, 10 páginas por dia, mas uma leitura contínua, não é ficar repetindo, estudando. É ir lendo o livro para se deparar ali com outras informações, com uma outra forma de se colocar a mesma informação e assim por diante, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem ou até as nossas discussões aí no fórum, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.